meu boa noite a todos aqui presentes, meus cumprimentos ao Pablo, né, e à Federal do Paraná por essa iniciativa. Foi um prazer atender ao teu gentil convite, Pablo, ao Gabriel aqui presente também, a esses distintíssimos colegas todos que estão aqui a assistir. Mais uma vez, para a minha querida Irene Nohara, um beijo especial para essa querida que está aqui também. E, claro, não poderia deixar de cumprimentar os colegas de painel aqui presentes, meu diletíssimo professor José Roberto Pimenta, presidente do IDASAN, que tem gerado frutos tão fecundos, né, meu caro professor? Meus parabéns por essa iniciativa que tem realmente tido resultados muito impressionantes. E a professora Alice Voronoff, que tenho o prazer pela primeira vez, né, professora, de estar consigo numa atividade acadêmica, de debate, de troca de ideias, dizer que é um prazer muito grande estar consigo e conhecê-la melhor, né? Pois bem, eu dividi a minha exposição, eu vou aqui computar, eu penso que o prazo que nós teríamos é 15 minutos, é isso? Eu começo a contar agora aqui meu prazo, então, 15 minutos, para fazer a seguinte contextualização. Primeiro, muito brevemente, eu não quero tomar muito tempo nesse ponto, essa discussão do direito administrativo do medo, da administração do medo, apagão de canetas, contextualizar isso com a edição da LINDB, do Decreto 9830 e da MP 966, fazer um breve contexto histórico. Então, o primeiro ponto que devo abordar. Segundo ponto que irei abordar é a difícil relação dos órgãos de controle desde a edição da LINDB. Tem sido uma relação bastante conflituosa, uma relação bastante difícil. Depois nós vamos ver como, especialmente o TCU e precedentes, têm lidado com a LINDB, como têm interpretado e aplicado a LINDB, o que explica, em grande maneira, por que foi editada a MP 966, hoje, recentemente, há pouco, há minutos, cuja constitucionalidade não foi conhecida, né? Se entendeu pela constitucionalidade, claro que com restrição, com uma interpretação conforme, como nós vamos ver mais à frente. Depois, nós vamos ver também a questão de dolo e culpa no artigo 37, tudo isso eu pretendo fazer em 15 minutos, viu? E a possibilidade de densificação disso por normas infraconstitucionais. E também esse momento em que erros serão cometidos na pandemia, e muitos erros serão cometidos na pandemia, e é normal que eles sejam cometidos, também é uma oportunidade de nós lidarmos com o erro do administrador público. Pois muito bem, dito isso, essa relação da Lei 3655 com os órgãos de controle foi tumultuada desde a sua gênese. Eu lembro bem, na Globo News mesmo, tenho a impressão, houve um debate do professor Floriano e também com o meu caríssimo Júlio Marcelo, do TCU, e houve várias manifestações dos órgãos de controle dizendo que isso iria implicar, digamos assim, contaminar o combate à corrupção, iria postergar o combate à corrupção, iria aumentar a corrupção, e, no final das contas, talvez com uma expressão um pouco forte, digo eu que tudo isso mostrou-se uma certa propaganda controladora. Porque isso não ocorreu. Nós vimos aí que o mundo continua, que as responsabilizações continuam acontecendo, portanto, aquele cenário bastante ruim, negativo, que os órgãos de controle teciam, não, felizmente, não ocorreu. E, aliás, sabíamos, não iria ocorrer. Portanto, e mais, nós vimos que a pressão foi tanta quando da edição da LINDB que houve vetos, e vetos que, inclusive, atrapalharam um pouco a própria dicção da norma, ainda que as questões essenciais da LINDB tenham sido mantidas. Mas os órgãos de controle, e falo isso de um modo muito respeitoso, até porque eu tenho aqui o meu caríssimo professor José Roberto Pimenta, que é do Ministério Público, professor, e aqui eu acho que é um momento também de debate de ideias, né? A academia, né, meu caro professor Pimenta, nos permite essa liberdade, né, de crítica e de troca de ideias. Mas eu diria assim que essa ojeriza, esta repugnância, talvez utilizando uma palavra meio forte, por parte dos órgãos de controle da LINDB, é uma realidade bastante grande. Quando foi editado o decreto 9830, nós tivemos aí, curiosamente, pouca reação. Aí sim, tivemos pouca reação. Talvez porque estávamos na metade do governo Bolsonaro, ele mesmo no governo editou isso, que até não se esperava, vamos ser sinceros,
E o decreto ficou, aliás, muito bom. Claro que há problemas, como toda norma, mas, no geral, o decreto ficou muito interessante. Vamos admitir que quem fez o decreto sabia o que estava fazendo. Mas não houve muito barulho, realmente, quando da edição do decreto, ainda que ele tenha minudenciado e detalhado várias coisas que a Lindb tinha apenas anunciado de forma um pouco mais ampla. Pois bem, qual é, então, o grande problema que nós temos hoje dos órgãos de controle com a Lindb? É um problema que eu chamo no plano das mentalidades. A ideia de plano da mentalidade é dizer ideias que são duradouras no tempo, independentemente de certas mudanças pontuais, sociais e políticas pontuais, essas ideias perduram no tempo, bem na linha do Lucien Febvre, né, da Escola dos Análises, enfim, aquela ideia de plano das mentalidades. Então, tem ideias que persistem. E os órgãos de controle, eles têm uma certa dificuldade e têm, sim, uma postura, por vezes, adversarial. Eu não quero aqui generalizar, vejam bem, né? Mas há, sim, uma postura adversarial por parte dos órgãos de controle muito intensa e que vem no gestor público alguém que está ali a qualquer momento para ser responsabilizado por qualquer coisa e, por vezes, de forma muito fácil, né? Muito fácil a responsabilização. Basta deflagrar uma licitação, não ter um prefeito que deflagra uma licitação e homologa uma licitação, sabemos todos, está sujeito a uma ação de improbidade, ainda que tenha confiado na sua assessoria jurídica, ainda que não tenha a mínima ideia do que por que há uma discussão ali, a lei de licitações é complexa, mas ele será responsabilizado e se trata isso com uma naturalidade absolutamente assustadora. Pois bem, como os órgãos de controle estavam inconformados com a edição da Lindb, o que eles fizeram? Começaram a tentar minar a Lindb. E isso é nítido em diversos acordos do TCU, com todo respeito. Nós começamos primeiro por aquele acordo 2391, do famoso acordo, porque foi o primeiro, do ministro Benjamin Zimmermann, que tematizou a ideia do erro grosseiro, e falou da ideia do administrador médio, e com todo respeito, e vênia ao pensamento do eminente ministro Benjamin, mas me parece uma ideia um tanto equivocada do século XIX, posto que não há administrador médio, nem homem médio do século XIX. Nós temos, sim, um homem circunstancial, parafraseando Ortega y Gasset, o homem é o homem e suas circunstâncias, né? De modo que o homem é o homem circunstancial. Não existe essa história de homem médio, nós temos que aferir isto concretamente, né? Depois, o que fez ainda o ministro Benjamin, não só ele, diversos ministros. Eu só peguei o caso do ministro, porque ele é um ministro respeitadíssimo e muito conhecido do TCU. Mas no acordo 2768 de 2019, ele limitou a Lindb apenas à aplicação de sanções, vejam só. Portanto, prejuízo ao erário estaria fora da incidência da Lindb. Eu pergunto, onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, por que isso foi feito? Minar a Lindb, com todo respeito a quem possa pensar diferentemente. Então, esta relação ela é muito difícil. O meu colega aqui de Santa Catarina, o professor Joel Nibo, fez uma pesquisa de todos os acordos de TCU, desde 2018 a 2019, pesquisou 63 acordos. E em 44 acordos, houve reconhecimento de erro grosseiro por parte do TCU, e só em 18 acordos que não. Curiosamente, essa pesquisa revelou também que na hora de você densificar, motivar por que há o erro grosseiro, isso não ocorre muitas vezes. Simplesmente você diz assim, não, aqui está o erro grosseiro. Ponto. Por quê? Como? De que jeito? Nada. Um silêncio sepulcral. Então, este é um problema muito grave que nós temos e que persiste nos órgãos de controle. Aliás, essa inconformidade é tamanha que o ministro Alexandre de Moraes, ainda há pouco, quando narrava o seu voto, falou que recebeu memoriais por parte dos tribunais de contas. Vejam só, são realmente muito eficientes. Já estavam lá com memoriais. Não bastasse isso, foi editada uma nota agora da MP, assinada pela Tricom, a NPR, a MPCOM e todos os cons que se pode imaginar, firme. Por quê? Se viu agora na MP 966 uma chance, uma oportunidade de finalmente nós darmos um jeito de acabar com essa Lindb que está um pouco nos atormentando, está nos prejudicando, de modo assim que esta relação ela tem sido, no meu modo de ver, bastante difícil. Bem, eu diria o seguinte, ainda um ponto assim importante.
esta questão do artigo 37, parágrafo 6º, de nós termos uma densificação infraconstitucional desse dispositivo, limitando a responsabilidade dos agentes públicos, isto é absolutamente possível, não há qualquer inconstitucionalidade nisso. E eu vou além, não só isto é possível, como isto é frequentemente feito. O artigo 143 do CPC, artigo 49 da LOMAN, os magistrados só respondem por dolo ou fraude. Mas não é só eles. O Ministério Público só responde por dolo ou fraude. Vejam, cadê a culpa? Não tem nem culpa. É dolo ou fraude. Mas não é só eles. Ministros e conselheiros do Tribunal de Contas, também, artigo 73 da Constituição da República, que tem as mesmas garantias, só respondem por dolo ou fraude. Mas não é só isso. Também nós temos aqui uma série de... A Advocacia Pública, artigo 184 do CPC, a Defensoria Pública, 187, só fraude ou dolo. E o coitado do administrador público, quando se fala que ele responde sim por culpa, só que tem que ser grave, aí é um sério problema na República. Aí não se pode lidar com esse tipo de coisa. Dois pesos e duas medidas. E há aqui até um requinte de crueldade, me permitam dizer. Porque quem está a cobrar a responsabilidade é quem não é responsabilizado. Isto é o triste. Porque justamente esses órgãos de controle estão blindados, absolutamente blindados, mas eles não querem blindar o administrador público. Então, isso me parece algo muito sério, que exige. E vejam só, eu fiz uma pesquisa a respeito dessas limitações de responsabilidade, e nós temos diversos países do mundo que têm uma, digamos, limitação de responsabilidade disso. Portugal tem uma limitação de responsabilidade na Lei 67 de 2007. Uruguai, a Constituição uruguaia, no artigo 25, limita a responsabilidade do agente público só em dolo ou culpa grave, na Constituição do Uruguai. Colômbia, Lei 678. Costa Rica, Lei 6227. Espanha, Lei 30, 1992 e Lei 47, 2003. Alemanha, na Constituição da Alemanha, artigo 34, a essa limitação. Itália, Lei 634 e também do Conselho de Estado francês, quando fala da faute grave e da action récursaire, também faz esta limitação à hipótese de faute grave, de culpa grave, portanto. Então, nós chegamos tarde nisso. Finalmente, nós fizemos isso quando muitos países civilizados sabem que a culpa é leve, que o erro, sim, pode ocorrer a qualquer gestor e, portanto, o nosso sistema jurídico, seja constitucional ou infraconstitucional, tem que saber lidar com este erro, lidar com estas dificuldades. Aliás, há um sério problema. Hoje, a ministra Carmen Lúcia, no seu voto, falava de Seabra Fagundes, a famosa frase de que administrar é aplicar a lei de ofício. Claro, com todo o respeito ao eminente Seabra Fagundes, quem sou eu para desafiar uma frase tão célebre, mas isto não é bem assim. Administrar não é aplicar a lei de ofício. As dificuldades em administrar, e especialmente administrar num país como este, com dificuldades materiais, com dificuldades de servidores, não é algo simples. E sem contar os entendimentos diversos. Vejam a lei de licitações, gente. Nossa Senhora, quantos entendimentos díspares na lei de licitações. É fácil aplicar de ofício a lei de licitações, eu pergunto? É fácil? Não é fácil. Então, nós temos realmente muitos sérios problemas nesta matéria. Um ponto ainda que eu colocaria, e nisso faço até a menção ao meu queridíssimo Pedro Dionísio, que eu não sei se está aqui assistindo, porque são tantos colegas, mas o Pedro tem um livro muito interessante que fala em direito ao erro do administrador público, e ele bota alguns parâmetros muito curiosos, e eu concordo com ele, sobre como verificar esse erro. O grau de diligência exigido do agente, era exigido ou não era exigido naquela situação que ele decidiu para você responsabilizado? Também ele traz um outro parâmetro, que é as exigências do cargo ocupado. Depois, o grau de incerteza fático-jurídica é um outro parâmetro. Depois, o grau de aderência à decisão, ou seja, aquela aderência às informações obtidas. Esses 4 parâmetros o Pedro traz lá no texto dele, mas eu agrego mais um parâmetro a título de sugestão, Pedro, para você pensar sobre isso.
talvez as dificuldades materiais, operacionais, estruturais da administração pública também justifiquem o erro, ou podem, pelo menos, compreender por que o administrador foi levado ao erro. E, não obstante todos estes problemas que nós temos, estamos diante de uma pandemia séria, onde decisões têm que ser tomadas urgentemente, e não é fácil tomar decisões para atender, para salvar vidas. É claro que respiradores serão comprados com, aspas, preços superfaturados, e vejam bem, aqui eu não estou a dizer que isso justifica qualquer aquisição de respiradores, que nós sabemos que muitos, sim, há pessoas que estão a se aproveitar, a se locupletar, a causar dano ao erário público num momento tão difícil desse para a nação. É verdade. Isso não está em questão. Agora, imaginar que você vai comparar um preço de $1 que já duplicou praticamente. $1 de um mês atrás, 2 meses atrás, na hora que você vai pagar e tirar da aduana ali a mercadoria, é o dobro. Aí como é que você compara preço nisso? E não é só isso, não é só o dólar. A busca mundial acerca disso, dos respiradores, elevou o preço dos respiradores, então é óbvio que os respiradores serão comprados a preço maior. É óbvio. E isto é normal, num certo sentido. O que o administrador público tem que fazer é dizer, olha, por que eu paguei isso? Por que foi mais caro? Claro que ele tem que motivar. Por que isto aconteceu? Tudo isso tem que estar claro na decisão dele. Mas falar em superfaturamento, vai acontecer o que já está acontecendo. Lamentavelmente, as pessoas vão deixar morrer. Por quê? As pessoas pensam, entre eu perder todos os meus bens e deixar as pessoas morrerem, já que eu vou ter que responder a uma tomada de contas especial, melhor deixar as pessoas morrerem. É uma coisa terrível dizer uma coisa desta, mas é isso que está na mente de muito gestor público. Então, tudo isso tem que ser visto com muita cautela. Não se pode partir dessas premissas. Muitos erros serão cometidos, eu não tenho dúvida disso. E eu penso que... Eu tenho várias coisas aqui, viu, meu caro professor Pimenta, meu caro Pablo, minha cara professora Alice, para dizer, mas eu estou adstrito aos meus 15 minutos e vou ficar dentro deles. Mas eu penso que a Covid, para finalizar essa minha exposição inicial, é como uma lente de aumento. Tenho dito isso reiteradamente no país. Covid é uma lente de aumento. Se nós temos problemas de pessoas na informalidade, a Covid amplia. Se nós temos filas nesse país, a Covid amplia. Se nós temos desigualdades nesse país, e como nós temos desigualdades nesse país, a Covid amplia. Tudo fica hiperdimensionado nesse cenário de pandemia. De modo que eu vejo também que essa crise do Covid, e esse julgamento hoje do Supremo é uma mostra disso, pode também ser uma nova oportunidade para nós termos uma adequada compreensão da LINDB e da necessidade, sim, de um certo nível de blindagem decisória ao gestor. Seriam essas minhas considerações, muito grato. Muito obrigado, professor Rodrigo. Vou passar de pronto a palavra para o professor Pimenta, para suas considerações. Pessoal, só lembrando aqui que as perguntas vocês podem deixar no chat aqui do nosso lado, ou, se preferirem, abrir o microfone, a câmera e fazer diretamente aqui para a gente. E esse segundo momento, após essas falas iniciais, é para a gente fazer algo mais dialogado e mais dinâmico mesmo. Professor Pimenta, com a palavra, querido. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento formal ao Núcleo Discente de Direito Administrativo da Universidade Federal do Paraná, para poder participar desse segundo ciclo de debates sobre o Covid e o direito administrativo, e, na ocasião, ainda ter a alegria e a satisfação de compartilhar esse diálogo, essa conversa com a professora Alice Voronoff e com o professor Rodrigo Valgas, que também integram o nosso Instituto de Direito Administrativo Sancionador. Então, cumprimentá-los, cumprimentar toda essa maravilhosa plateia, na pessoa da minha esposa, a Nilma, que está aqui também, presencialmente, porque eu estou em casa, e virtualmente também, E numa noite aqui em São Paulo, como sabemos, São Paulo é feriado, estamos comemorando o dia 20 de novembro, e estamos em feriado, em plena noite de feriado, feriado que vai se prolongar, a previsão aí até a segunda-feira. Então, é uma grande satisfação compartilhar essas ideias, esse debate, esse diálogo com vocês nessa noite. Principalmente porque acabou de haver esse pronunciamento do Supremo Tribunal Federal,
E ao meu ver, né, numa primeira visão, pelo contrário, eu entendi que o Supremo se posicionou bem de forma desfavorável à literalidade da MP e, por consequência, a literalidade do que dispõe na LINDB. Mas isso nós vamos debater aqui ao longo dessa conversa. O professor Rodrigo Vargas trouxe vários pontos para a gente debater, né? já trouxe vários pontos para debater, e eu também vamos também, então, portanto, né, já fazer um diálogo com a fala dele e falar algumas coisas considerando o que ele tocou, né, na medida do possível, dentro do tempo que nos cabe, né? Em primeiro lugar, eu queria tocar no problema, né, dessa questão da mentalidade, né? Isso ficou muito forte na fala do Rodrigo, respeito muito a fala dele, mas o problema de mentalidade, na verdade, que os órgãos de controle supostamente têm, né, se a gente for pensar em termos de estudo de direito administrativo e organização administrativa, se alguém criou, né, a chamada a administração do medo, né? Um sistema em que todos estão com medo dos órgãos de controle, eu diria que as últimas instituições que criaram esse panorama foram os próprios órgãos de controle. Porque quem criou o medo que está aí de decidir, pela falta de estrutura desses órgãos da administração pública, foi a própria administração pública, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu levanto para deixar isso bem claro, porque não me parece adequado imaginar que a cultura do medo foi propagada pelo órgão de controle, quando, na verdade, ela é alimentada por uma falta de estrutura histórica ao longo de anos e anos de gestão, nos mais de 5.000 municípios do Brasil, estados e União, e essa falta de estruturação é que gera, né, um despreparo completo para enfrentar e cumprir o direito positivo, e é óbvio que, dentro de um panorama de controle, os órgãos de controle que se estruturam, porque não dependem de um calendário eleitoral, esses órgãos de controle estão mais preparados e mantêm uma continuidade histórica de atuação, avançando, portanto, naturalmente, e aperfeiçoando o seu sistema de controle. Então, esse já é um primeiro ponto que eu gostaria de estabelecer, porque essa ideia de administração de medo, né, é uma ideia que só vê o lado dos órgãos de controle. E esquece que a solução do problema não é o órgão de controle. Quem cria o problema e deveria solucionar em primeiro lugar é a própria administração pública. E, ao longo desse tempo, a gente não vê isso acontecer. Um segundo ponto importante que eu gostaria de destacar da fala do professor Rodrigo, também para a gente pensar, né, é a reação em relação à LINDB, né, em relação à LINDB e naquela postura adversarial, né, que foi bem destacada na fala do professor Rodrigo, com a ideia de que a LINDB ela teria que ser minada, né? E aí o professor Rodrigo fez uma referência aos acordos do Tribunal de Contas, inclusive com a ideia de que, né, separando o que é responsabilização pessoal e sanção do que é responsabilização patrimonial e, portanto, não é sanção, o Tribunal de Contas tem levado, né, a efeito essa jurisprudência no sentido de não considerar essa restrição de dolo e erro grosseiro para o caso de reparação de danos ao erário, né? Então, eu diria que, em relação a isso, a gente tem que analisar de forma clara a sequência que se estabelece, né? Nós tivemos a LINDB, nós tivemos o decreto, que, como bem disse o Rodrigo, ficou, digamos assim, apagado, mas, na verdade, agora nós temos a MP, que vem repetir muito daquilo que está no decreto. E, em razão da crise da pandemia e com essa lente de aumento, trouxe o problema de volta à cena, né? Então, eu diria que a postura adversarial, né, essa postura adversarial, ela, na verdade, ela tem, ao longo do tempo também, desde a própria LINDB ou até antes dela, a maioria dos órgãos de controle tem adotado, né, tem virado a chave e tem buscado uma atuação fortemente mais pedagógica, dissuasória, né,
mais orientativa e até mais consensual, inclusive com a previsão de diversos acordos que sequer estão previstos em leis que regulamentam esses órgãos de controle e que, com base na Constituição, com base numa interpretação constitucional adequada, acabaram estabelecendo a possibilidade de fazer soluções consensuais em matérias de problemas de gestão. Então, me parece que a postura adversarial ela já se encontra bem reduzida em termos de órgãos de controle no Brasil, né? A LINDB ajudou nesse sentido, né? É certo que houve a jurisprudência, houve a necessidade de fazer uma adaptação da LINDB na jurisprudência. É certo que teve que se fazer essa adaptação, porque, infelizmente, não é o órgão de controle que estabelece, mas é a Constituição da República, que estabelece a responsabilidade de agentes públicos havendo dano erário por dolo e culpa, né? Então, não são os órgãos de controle que não querem aplicar a LINDB, são os órgãos de controle que têm a sua competência estabelecida na Constituição e que têm o dever de aplicar a Constituição. E nós, em termos de regime de direito administrativo sancionador, quando focamos a responsabilização, temos que ter aí, então, a possibilidade de apreciar adequadamente como esse regime deve ser estabelecido. E aí também aproveito que faço um outro comentário em cima da fala do professor Rodrigo, que foi o próprio Supremo Tribunal Federal que, ao julgar um recurso extraordinário, estabeleceu, digamos assim, a constitucionalidade, né, da redução do espectro subjetivo de responsabilidade de agentes como magistrados, membros do Ministério Público, membros dos Tribunais de Contas, previsto em legislação anterior e posterior à Constituição, mas chancelado pelo Supremo Tribunal Federal em razão da vitaliciedade do exercício desses cargos. Então, não é certo também fazer esta comparação muito linear, né, entre os administradores públicos, de um lado, e membros de poder, seja do Poder Judiciário ou do Tribunal de Contas, ou do Ministério Público, que exerce essa função de controle, na medida em que, né, vamos lembrar que também Ministério Público e Poder Judiciário hoje contam com conselhos nacionais. Então, nós temos aí, né, inclusive, a possibilidade de responsabilizar amplamente membros do Ministério Público e Poder Judiciário através dos procedimentos junto aos órgãos de controle que nós temos, que são nacionais, conselhos nacionais. Também achei interessante a posição falada pelo professor, quando aí a gente já vai, eu vou também apresentar as minhas questões, quando ele fez uma comparação com a questão de Portugal, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, Alemanha. Achei interessante, Rodrigo, mas achei interessante que a gente não encontrou na imprensa, né, casos assim recorrentes de corrupção, em que a lente de aumento do Covid ela aumenta, mas ela também, né, se acompanha do lado dela aquele agente que está ali, né, prestes a utilizar essa situação para obter um ganho, né? Então, nós não vimos isso na imprensa, pelo menos no Brasil. Mas no Brasil nós vimos já vários casos que envolvem as situações de contratações e licitações e que envolvem a prática de corrupção. Então, não é algo assim esotérico, abstrato, não, é algo bem concreto, né? É algo bem concreto. Então, o problema, né, que a medida provisória tenta enfrentar é algo bem concreto e da situação brasileira, e a gente precisa enfrentar mesmo. Agora, as minhas questões sobre a medida provisória. Em primeiro lugar, eu acho que essa medida provisória, nós temos um problema, que é o problema, primeiro, da definição do alcance dela, né? Ela diz que ela se aplica à responsabilidade civil e administrativa, e essa administrativa, eu já vi várias pessoas se referindo a ela como sendo a responsabilidade administrativa disciplinar, e, na verdade, me parece que o termo foi utilizado ali de uma forma bem ampla, né? Foi utilizado ali no sentido de direito administrativo sancionador, né? Não só civil, mas administrativa nesse sentido mais amplo, querendo abarcar improbidade administrativa, Tribunal de Contas, e a própria responsabilidade administrativa em sentido próprio. Mas isso ficou mal delimitado na medida provisória, né? Se utilizou essa expressão
E aí fica uma situação quase que, né, meio que paradoxal, porque agentes políticos, nós sabemos, eles não respondem por responsabilidade administrativa, mas eles respondem por responsabilidade político-administrativa, né? E a própria medida provisória, ela prevê um artigo em que há, né, ali a previsão clara de que se existe um agente público decidindo com base numa opinião técnica, e aí então os dois podem ser responsabilizados se um tiver o conhecimento do erro ou do dolo, do erro grosseiro do outro, né? E aí, fora desse esquema, ministros e auxiliares diretos de Poder Executivo, eles não são abrangidos pela norma, se nós formos dar um entendimento muito restrito a essa responsabilidade administrativa. Então, em primeiro lugar, eu coloco essa ideia no sentido de que ela deve ser a mais ampla possível, né? A medida provisória, nesse sentido, ela busca disciplinar esse tema para todas essas esferas de responsabilização. Em segundo lugar, me parece que aí, né, a decisão do Supremo, ela veio como que corrigir. A minha primeira leitura foi essa, porque eu não vejo como você possa equiparar, né, você possa retirar do campo da responsabilidade de agentes públicos a culpa. Então, você sempre vai poder apurar dolo e culpa. Equiparar erro grosseiro com culpa não me parece a melhor solução, mesmo que seja culpa grave, né? A questão do erro, acho que o Rodrigo falou muito bem, e erros são cometidos e vai haver, sempre haverá. A questão do erro é que ali há uma compreensão do dever legal, né? Seja em relação aos fatos que o agente público está enfrentando nesse momento de pandemia, incerteza, seja em relação a normas que dispõem sobre esses fatos. Então, a questão do erro, ela é uma questão que não se confunde com a questão da culpa grave, né? Não dá para você juntar os dois. Não, ele errou porque ele atuou com culpa grave. Não, não é assim, né? Ou o sujeito ele praticou o ilícito mediante dolo, e aí eu vou verificar a uma possível excludente e vou verificar o alegado erro que ele está apresentando para o órgão de controle, ou eu vou imputar a culpa. Não vejo como misturar. E me parece que a decisão do Supremo veio corrigir esse problema, né, na medida em que ela determina uma interpretação conforme a Constituição. Então, quando o Supremo diz que houve uma interpretação conforme a Constituição, ele reconduziu o problema, me parece, da forma adequada, né? Um segundo ponto que me parece também interessante é perceber que, eu acho que aí eu concordo com o Rodrigo, no sentido de que, né, os pontos alinhavados na MP para se apurar se um determinado erro, né, uma defesa com base na ocorrência de erro, se esse erro é grosseiro ou não, me pareceram que eles são adequados, os que estão todos estabelecidos na medida provisória. Tanto a questão dos obstáculos, as dificuldades, a complexidade, a incompletude de informações. Tudo isso, eu diria que realmente, se você for pensar num sentido muito amplo, já poderia ser deduzido da NINDB. Mas, como sempre é bom estabelecer de forma clara quais seriam esses fatores, então me parece que a MP andou muito bem. E me parece que ali a ideia é muito clara de tentar dar uma maior liberdade ou discricionariedade técnica para o agente público. E aí é um ponto que a gente precisa refletir melhor, né? É um ponto que a gente precisa refletir melhor em que medida essa discricionariedade técnica realmente ela deve amparar aí a avaliação da decisão do gestor, né? E em que medida essa informação técnica pode ser suficiente ou não para considerar o ato dele legal, ou, se for ilegal, excusar a conduta dele por erro. Então, e um outro ponto, apenas para finalizar essas primeiras colocações, em relação ao regime da medida provisória, e percebendo que foi deliberado pelo Supremo,
Me parece que o Supremo, ao falar, né, de precaução e de prevenção, né, estabelecendo aí um dever dentro desse campo de tutela do interesse público, a necessidade do agente público se movimentar no exercício da discricionalidade técnica por esses princípios constitucionais, o Supremo me pareceu que ele foi muito adequado nessa leitura, né, essa recondução do tema ao plano constitucional. E, da mesma forma, quando o Supremo estabelece a ideia de normas e critérios técnicos, aí, nesse ponto, nós temos que discutir, na medida em que nós estamos no momento em que não há, né, o parâmetro de certeza técnica sobre como enfrentar, qual é o tratamento adequado para enfrentar a Covid. Me parece que a gente só consegue alguns parâmetros negativos, não se consegue um parâmetro positivo. Então, para começar esse debate, eu gostaria de lançar esses questionamentos. Eu devolvo a palavra para o Pablo e, na sequência, nós continuamos dialogando e debatendo. Muito obrigado pela exposição, professor Pimenta. Realmente muitos contrapontos aí. Eu acho que esse debate vai ser realmente bom. Só vou relembrar, pessoal, que agora vou passar a palavra para a Alice e, após as considerações da professora, a gente vai passar para a fase das perguntas. As perguntas podem ser tanto no chat quanto pela câmera, pelo microfone, né? A gente sempre dá preferência para aqueles e para aquelas que abrirem a câmera e mostrarem vossos rostinhos para conversar conosco. Sem mais delongas, vou passar a palavra para as considerações da professora Alice Voronoff. Alice, está com você. Bom, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, realmente, de estar aqui com colegas, com o professor Pimenta, com o professor Rodrigo. Estou um pouco perdida por onde começar, porque eu tinha feito um roteirinho bonitinho, que foi parcialmente endereçado pelo professor Rodrigo, mas depois fui profundamente instigada pelo professor Pimenta, né? E acho que aqui o benefício das nossas atuações, né, em áreas diferentes e com olhares diferentes nos proporciona, ou vai nos proporcionar assim, um debate bem interessante. Então, para a gente não perder o ritmo dessas provocações que foram feitas, né, nessa sequência, eu vou começar por elas, tá? E, ao longo da exposição, vou falando um pouquinho da medida provisória, depois devolvo a palavra e a gente vai endereçando o debate. A primeira provocação do professor Pimenta diz respeito a uma cultura, né, do medo, a um termo que eu achei muito interessante do professor Rodrigo, que falou em um problema de mentalidade, né? E que, apesar das tentativas legislativas, ele se perpetuaria nos órgãos de controle com um olhar adversarial que é difícil de ser rompido. O ponto, que foi muito bem suscitado pelo professor Pimenta, diz respeito à culpa por essa mentalidade. E aí ele devolve nos perguntando, né, será que essa tentativa de romper ela não é, na verdade, inviabilizada por se nutrir a cada dia essa mentalidade, esse problema do controle, por conta do mau desempenho da gestão, de tudo que acontece? E aí eu vou responder com um exemplo. Eu tinha um processo, que era um processo de uma vara de execução de medidas socioeducativas, que tinha a ver com as crianças, com menores internados aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sou procuradora do estado do Rio de Janeiro, e, nesse processo, a gente discutia, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública pedindo, dentre várias outras coisas, que a gente fizesse uma ampla reformulação lá do espaço que é dedicado a essas crianças, incluindo uma série de medidas. E, dentre as várias medidas que foram solicitadas, porque realmente esses menores infratores eles ficam numa condição muito delicada, ficam expostos, sem, né, um cuidado, a gente sabe de todas as dificuldades. Mas, quando eu cheguei na audiência, o ponto que a gente estava na audiência discutindo era o seguinte: olha, o Ministério Público entende que essas crianças, para serem bem tuteladas, elas devem ter aulas, inclusive nos períodos de férias. A partir do momento em que o Estado recolhe essas crianças e toma o cuidado dessas crianças, o Estado precisa prover
essas crianças de educação, de tratamento. Isso significa dar aulas, inclusive no período de férias. Aí a juíza olhou para mim e falou assim, bom, o que a Procuradoria do Estado acha? E aí eu dirigi minha pergunta ao Ministério Público. Doutor, a primeira coisa que eu queria perguntar é se essas crianças foram escutadas, porque, antes de tudo, elas são crianças. Então, a partir do momento que elas entraram, ainda que elas estejam sob a tutela do Estado, quem disse para elas que elas não podem ter férias, que elas não podem ter um espaço? Eu sei que a vida, né, de educação delas está desorganizada. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, eu queria perguntar se Vossa Excelência pensou que a rede, né, escolar no Rio de Janeiro é toda organizada para que os professores tenham férias durante determinados períodos e que os professores que dão aulas para essas crianças dentro desses espaços de recolhimento de menores infratores, eles são professores da rede pública. Então, se eu tiver que utilizar esses profissionais durante esses períodos, a gente vai ter uma desestruturação da nossa organização interna que vai ser muito grave. E a terceira pergunta que eu queria fazer um pedido para o Ministério Público. Eu queria realmente que o Ministério Público nos ajudasse na implementação de parcerias e de programas para que a gente possa incentivar e desenvolver essas crianças. Será que o Ministério Público não pode fazer um dia aprendendo sobre a justiça, acenar para os parceiros, para que a sociedade civil realize programas, aprendendo a cozinhar dentro do DEGASE, aprendendo a educação dentro do DEGASE? O que eu quis dizer para o Ministério Público é o seguinte, eu preciso da sua ajuda, porque o Estado está falido. O Estado do Rio de Janeiro não sabe por onde começar e não vai saber aonde chegar. A gente passa por um processo histórico de desestruturação da nossa organização e da nossa burocracia que não vai ser resolvido de um dia para o outro. Se eu não puder contar com a ajuda das outras instituições que têm condições e capacidade de me ajudar, a gente não vai sair desse buraco, porque as soluções não são fáceis. Então, a resposta que eu daria a essa primeira provocação do professor Pimenta é a seguinte: os olhares dicotômicos, eles precisam ser superados. A culpa não está nem do lado da administração pública, porque, infelizmente, essa manutenção de mais práticas, ela é um ranço, né? É uma dificuldade, uma falta de especialização que a gente não sabe nem por onde superar, como começar, e temos culpa, precisamos melhorar, o Poder Executivo precisa, pelo menos, né, nos estados e nos municípios, talvez a União se ressinta menos desse problema, porque está mais bem estruturada, mas a administração pública desses órgãos menores, dos entes menores, de fato é muito mal capacitada. Mas, de outro lado, acho que assim, existe de fato, a gente precisa reconhecer a dificuldade do gestor quando se vê diante de fato de uma jurisprudência e do Tribunal de Contas e de outros órgãos de controle que insiste em uma responsabilização com nexos de causalidade, com questões que de fato que não olham para a compreensão daquilo que é o dia a dia da administração pública, é uma falta de sensibilidade, né, que é muito grande. Então, a minha resposta seria, acho que precisamos tentar superar essas visões dicotômicas para realmente encontrar caminhos de superação das dificuldades, porque somos todos o Estado, né? Não somos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Procuradoria, somos o Estado, né, brasileiro. E a segunda provocação, que tem de ver com a virada de chave e com um olhar por parte dos órgãos de controle que viria sendo mais conciliatório, eu acho que sim, mas nem tanto, né? Na verdade, a nossa prática de advocacia pública ainda é uma prática muito pautada, né, no olhar adversarial. Os nossos canais de comunicação, infelizmente, a gente não tem um incentivo. Digo que por culpa de quem? De todos, tá? É culpa, talvez, da advocacia pública, que não busque mais caminhos de conciliação, mas de uma falta de articulação, porque quando o processo chega na minha mesa, isso já passou por um inquérito civil público que eu vi
que muitas perguntas foram feitas, mas muitas vezes são perguntas por ofício. Se faz um ofício aqui, se faz um ofício aqui, se leva uma reclamação. Então, a gente tem situações que poderiam ser resolvidas. Eu tive um outro caso também de uma ação civil pública, que era uma ação civil pública para que fosse reativada uma sessão de geriatria e gerontologia de um hospital público. E aí, quando eu olho para o inquérito civil público, de fato, existia uma sessão de geriatria e gerontologia que foi desativada, e foi desativada por uma opção da administração pública que entendia que precisava reorganizar a sua rede de acordo com prioridades. Então, tem hospitais que são hospitais de urgência e emergência, tem hospitais que são dedicados para a área assistencial, e nessa medida. Isso não pode ser compreendido, e foi ajuizada uma ação civil pública. Eu fiquei 1 ano tentando mostrar, e aí eu chamei o diretor do hospital, eu falei, meu amigo, você começa a pegar foto de defunto, de cadáver, de baleado, porque a gente precisa explicar que se eu não tiver médico nesse hospital de urgência e emergência, a área de gerontologia e geriatria vai ficar vazia, porque vai todo mundo morrer na emergência, não vão chegar naquela área. Então, assim, o problema é tão complexo que ele não consegue ser compreendido por intermédio de visões de túnel que muitas vezes ainda são o nosso dia a dia. E aí, concordando com o professor Pimenta, eu acho que a gente avançou, eu acho que a gente tem avançado, mas a gente ainda precisa avançar muito, e principalmente nessa comunicação com o Ministério Público. O relacionamento da advocacia com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, a advocacia pública é terrível. A gente não consegue entrar, se comunicar com a área técnica. A área técnica é impenetrável. Assim, ela fica no pedestal. É complicadíssimo. E aí a gente tem assim, ações civis públicas em que o Estado fez uma avaliação técnica, o Ministério Público fez outra avaliação técnica, o Tribunal de Contas fez outra avaliação técnica, cada um diz que a obra vale um valor, e aí vira uma loucura, né? Se os órgãos não sentarem e conversarem. Então, assim, isso tudo para dizer que não há soluções fáceis, né? Os problemas, eles são muito difíceis. E aí eu vou entrar rapidamente, eu tinha feito outras observações aqui, em algumas provocações que eu queria fazer em relação à MP 966, que é o nosso tema específico, e principalmente a decisão do STF. Tá? Eu vou ler para vocês rapidamente o que foi o dispositivo da decisão. Prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, e esse voto ele entendeu, né, pela concessão da liminar para que se desse interpretação conforme aos artigos 1º e 2º da medida provisória. Oi? Bom, que se desse interpretação conforme a medida provisória, para se entender que, abre aspas, configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde ou ao meio ambiente equilibrado por inobservância, 1, de normas e critérios científicos e técnicos, ou 2, dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente, 1, das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecido por organizações e entidades médicas e sanitárias internacional e nacionalmente conhecidas, e 2, da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Por que eu fiz questão, né, de ler para vocês esse textinho? Porque o problema, né, e a questão que eu queria trazer aqui, e eu vou antecipar minha conclusão, é que o STF criou mais dúvida do que ajudou. Tá? E aí, só para a gente fazer um retrospecto, a gente tem uma medida provisória que foi editada sob um discurso, isso está na exposição de motivos do Guedes e da CGU, de que precisamos de um direito excepcional para uma crise excepcional e sem precedentes. A LINDB e outras disposições
não deram conta do recado no sentido de criar segurança jurídica para que esse momento, que é um momento em que qualquer webinário que vocês escutem sobre Covid, a palavra que mais se fala é consensualidade, criatividade, negociação, precisamos de solução fora da caixa. Meu amigo, se precisamos de solução fora da caixa, esses gestores precisam se sentir minimamente amparados para que eles decidam. Formalmente foi isso. Informalmente, se começou a cogitar, olha, isso é meio que desvio de finalidade, isso é um empurrãozinho da presidência para dar um salvo-conduto para que os gestores decidam. A gente também, né, começou a achar estranho por conta de uma série de operações que viam fraudes, mas fato é que a MP foi editada assim, acho que já se imaginava que ela seria alvo de questionamentos, foi alvo de questionamentos e vem o Supremo. O Supremo, então, tem a oportunidade de, bom, vamos tentar apaziguar os ânimos e dar uma orientação para como as coisas serão feitas. Primeiro que o Supremo, durante essas discussões hoje, ele levanta uma bola que me parece que é um grande retrocesso, que veio a partir de uma interpretação do ministro Alexandre, quando ele diz que a Constituição está dividida em alguns blocos de responsabilização e que o bloco de responsabilização pelo Tribunal de Contas, que está no 70, 71, não se confunde com o bloco de responsabilização do 37, parágrafo 6. Ou seja, a atuação administrativa do Tribunal de Contas não é administrativa para os fins da regulamentação da medida provisória, sugerindo que os parâmetros da medida provisória de dolo e de erro grosseiro não vinculariam o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Acho que é perigosíssima essa interpretação. Depois o ministro Barroso, na minha humilde percepção, ele tenta jogar isso para o canto, quando perguntam para ele, mas como você se posiciona? Foi a ministra Rosa que perguntou expressamente para ele sobre esse tema, queria saber se isso foi enfrentado. E aí ele tenta jogar um pouco para escanteio, para falar assim, não, eu deixei muito claro que no meu voto, que o artigo 1º e o artigo 2º, eles não afastam a atuação do Tribunal de Contas, e deixou isso no ar. Eu já acho isso perigosíssimo. Mas, bom, aí veio o entendimento do ministro Barroso, construído no sentido de que a interpretação conforme para que erro grosseiro é aquele que não observe requisitos, né, como ele fala, critérios técnicos, e não observe os princípios da precaução e da prevenção. A minha primeira aflição é em relação aos princípios da precaução e da prevenção, porque eu acho que são princípios assim, amplos, né, o suficiente para se gerar uma série de dúvidas. E quando eu fui olhar a MP, o próprio artigo 3º, tem um artigo que não foi mencionado nesses votos, os votos falaram do 1º e 2º, mas o artigo 3º fala assim, na aferição da ocorrência de erro grosseiro serão considerados, aí vem o inciso 5, o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento da pandemia e suas consequências, inclusive econômicas. Ou seja, princípio da precaução e prevenção, e o professor Pimenta talvez possa me explicar melhor, porque quem lida com isso é o Ministério Público, é o seguinte, na dúvida, meu amigo, você não faz. Se tiver risco, se você entender que tem algum risco para a saúde, para o meio ambiente, fica na sua, porque a ideia é a gente adotar todas as cautelas possíveis. A meu ver, isso é incompatível com essa orientação do artigo 3º, de que na aferição da ocorrência do erro deve levar em consideração o contexto de incerteza, porque aqui está dizendo que, se houver incerteza, um contexto de incerteza, isso não é erro grosseiro. E a interpretação conforme que foi dada pelo ministro aos artigos 1º e 2º, e não ao 3º da MP, é no sentido de que, se não respeitar os princípios da precaução e da prevenção, incorre em erro grosseiro. Então, eu já acho que aqui isso cria uma dificuldade. A segunda dificuldade diz respeito à observância desses requisitos técnicos. E aí eu queria aqui fazer um recorte com vocês. Quando o Supremo diz que não observar requisitos técnicos autorizados internacional e nacionalmente constitui erro grosseiro, eu acho que a gente tem algumas condutas que entram numa zona de certeza positiva. Então, por exemplo, se existe
um entendimento, um consenso científico sobre determinado medicamento ou prática, e a autoridade toma uma decisão em sentido diverso, isso é erro grosseiro. Ok. Ainda de acordo com a MP e com o Supremo, se o gestor precisa tomar uma decisão técnica e ele sequer consulta os seus órgãos técnicos sobre as diretrizes e os parâmetros técnicos naquela matéria, isso é erro grosseiro, porque isso é culpa grave, né? É uma imperícia, uma imprudência que são enormes. Ok, isso é erro grosseiro. Mas, e aí vamos aqui para o nosso caso da cloroquina. Se a gente está diante de uma situação em que não há consenso técnico de que a cloroquina funcione, também não há consenso técnico de que a cloroquina não funcione. Na verdade, estão estudando a cloroquina. Pela manifestação, pela maneira como está escrita a decisão do STF, a meu ver, isso ensejaria responsabilização, porque você não está violando princípios de precaução e prevenção e, na verdade, está indo de encontro a verdades científicas. Só que o próprio ministro Barroso, ele no voto dele, ele dá um exemplo que ele parece não afirmar isso tão claramente. Ele fala assim, olha, se você estiver diante de uma situação em que eu preciso, na economia, custear determinadas coisas, eu acho que esse é o exemplo, e eu começo a imprimir papel, isso vai gerar inflação, isso não é uma medida boa, ela é controvertida, e se ela é controvertida, na verdade, não caracteriza erro grosseiro. Então calma aí, é consenso? Não é consenso? O que eu quero dizer para vocês é que a minha sensação ali, sendo muito sincera, a gente está no espaço de academia, que esses julgamentos, eu tenho minhas críticas, esses julgamentos de sessões ao vivo da STF, porque a sensação que eu tenho é que os ministros eles não são sinceros, que eles têm entendimentos, mas que precisam dar soluções, né, de alguma maneira compromissórias, porque a repercussão dessas decisões é muito grande, e que isso vira uma coxa de retalhos. Porque, num determinado momento, o professor Rodrigo deve ter assistido, parece que um não está falando com o outro, e que as palavras, elas, na verdade, a ministra Rosa faz uma pergunta para o ministro Barroso, o ministro Barroso dá uma resposta que não quer bem dizer o que a ministra Rosa perguntou, e, no final das contas, a ministra Rosa disse que está satisfeita. Aí, quem está de fora fala assim, desculpa, eu não tenho capacidade de entender o que está acontecendo lá dentro. Mas, né, vamos nos ajustando. Então, assim, em tom bem provocativo, como começou esse debate, essas eram minhas observações. Muito obrigado pelas observações, professora Alice. Agora a gente vai passar para o segundo bloco de perguntas, no qual, como eu já disse, podem ser feitas tanto pelo chat, mas a gente dá prioridade e até pede para que abram a câmera para fazer suas considerações, suas perguntas, para que a gente realmente tenha um espaço mais dialogado aqui. Enquanto vocês se preparam aí e pensam nas perguntas e abrem as suas respectivas câmeras e microfones para quem for fazer a pergunta, queria deixar um recado aqui. Ao final desse painel, para os guerreiros e para as guerreiras que ficarem até o final, a gente vai fazer o sorteio dessa obra aqui, que se chama Acordos Administrativos no Brasil, que foi organizada pelo professor Gustavo Justino, da Universidade de São Paulo. E, ao final do painel, nós vamos estar fazendo esse sorteio. Pessoal, segundo ponto que eu queria colocar, antes de passar para as perguntas, é uma nota de extrema alegria por parte do Núcleo, com tantos professores e tantas professoras nos assistindo aqui, essa audiência muito qualificada. Eu vi aqui que o professor Paulo Modesto chegou depois também, além dos nomes já mencionados, a Irene Nohara está aqui também. Isso é um motivo de extrema alegria. Nós, no Núcleo de Estudantes, juntamos essas cabeças pensantes para debater temas que reputamos relevantes, e até algumas circunstâncias das semanas acabaram deixando mais relevantes ainda, como o caso do julgamento. E bom, não consigo nem transcrever a sensação que a gente sente de estar tendo um painel tão qualificado na audiência e tão qualificado nas exposições. Agora eu vou pedir para que, eventualmente, quem tenha perguntas, eu sei que está chegando várias no chat aqui, mas a gente sempre dá prioridade. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor José Roberto Pimenta. Por favor. Bem, professor José Roberto, eu sou o Rui Espíndola, sou sócio do Dr. Rodrigo, né? Então, nós temos um pensamento muito alinhado, né? Há 25 anos trabalhamos juntos e é um prazer aqui poder estar, nesse momento,
Eu gostei demais da exposição dos três, é um privilégio para mim. E, professor Pimenta, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, especialmente sobre a diferenciação das hipóteses de responsabilização dos agentes políticos. O senhor, na sua fala, disse que entendia que os órgãos de controle, os membros do Ministério Público, a magistratura, enfim, pela natureza, pela vitaliciedade dos seus cargos, se o senhor me corrija se eu estiver errado quanto à sua afirmação, e pela natureza das suas funções, eles deveriam realmente estar excluídos das hipóteses de culpa e só na hipótese de fraude ou dolo. Mas lhe pergunto, e os agentes políticos, especialmente prefeitos, governadores e presidentes da República? Tem também um regime diferenciado de responsabilização política, mas a civil, até para a natureza das suas decisões, que são largas, decisões de suma importância, de uma repercussão muito maior, um presidente da República, ao decidir, pode ter uma repercussão muito maior que um magistrado numa causa que julga questões das partes ou de um oferecimento de uma denúncia, né? Então, nessa sua posição, como ficaria essa desigualitude da ordem jurídica no tratamento dos agentes políticos? Até porque, como mostrou o doutor Rodrigo, no direito comparado se vê regrações de modo distintos. Não seria um resquício monárquico, um resquício não republicano essa distinção? Veja, que não quero que juízes e promotores sejam responsabilizados por culpa. Eu quero que os agentes políticos, em geral, tenham as mesmas garantias, os agentes. Essa é a minha colocação. E não seria a MP a MP no espírito que ela está posta. Eu, como membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, nós deliberamos na segunda-feira e eu fui voto vencedor contra o relator, que não via inconstitucionalidade, nem material, nem formal, e nem a hipótese de interpretação conforme sobre isso. Então, eu queria a sua colocação sobre essa distinção de responsabilidades e se a MP, agora, no modo em que regra a situação, não estaria no caminho de justiça legislativa, de regra à proteção dos gestores públicos. Era isso que eu queria lhe colocar. Excelente pergunta, professor. Eu falei rapidamente, mas foi sobre a posição do STF, né? Doutrinariamente, ao meu ver, não deveria haver nenhuma separação, a não ser aquelas previstas na Constituição. Então, por exemplo, em matéria de ação de improbidade administrativa, não há nenhuma distinção constitucional, todos os agentes públicos devem responder por improbidade nos termos da legislação de regência. Em matéria de crime de responsabilidade, na forma prevista na Constituição e na legislação federal. Então, quando eu me referi à distinção existente, foi aquela agasalhada pelo Supremo Tribunal Federal na jurisprudência que tratou do tema quando enfrentou o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Eu, pessoalmente, doutrinariamente, inclusive, defendo tranquilamente a ampla responsabilidade de membros do Ministério Público por dolo e por culpa em improbidade administrativa, sem nenhum problema relativamente ao tipo ou à independência funcional de agentes como do Ministério Público possuem no exercício da função. Mas aproveito para dialogar com a sua fala e reportar a fala da Alice, né? A Alice bem percebeu o problema que é, né? O problema que é o artigo 1º, quando estabeleceu ali, né? E se colocou o debate no Supremo Tribunal Federal se, afinal de contas, qual seria ali o âmbito de aplicação dessa medida provisória, né? A Alice até se posicionou aqui como sendo se for entender, né? Se for entender no sentido de que não se vincula ao Tribunal de Contas, né? A Alice falou, ela entenderia como um retrocesso, né? Então, por isso que eu também, logo de início, eu resgatei essa ideia para me manifestar no sentido de que, realmente, a responsabilidade civil e administrativa aqui, vista por essa medida provisória, ela tem que ter o sentido mais amplo possível, né? Abrange, ao meu ver, todos os tipos de agentes públicos, e em todas as esferas do direito administrativo sancionador. Então, o administrativo ali está no sentido mais amplo da expressão.
né? Eu poderia até chegar ao ponto de imaginar ali que, nesse sentido mais amplo, incluindo que, como se trata de norma federal, né, e, portanto, aprovada pelo Congresso Nacional, que isso também poderia valer para apreciação da responsabilidade, inclusive, do próprio chefe do Poder Executivo, né, a nível da União, dos estados e dos municípios, né? Então, eu entendo, aproveitando essa sua fala, no sentido de que, nesse aspecto, a medida ela procurou dar esse tratamento amplo, né, e deve ser aplicado de forma ampla. Então, eu acho que o Tribunal de Contas, ao meu ver, não deve ser excluído, né? Uma vez deliberado se é constitucional ou não essa legislação, ela deve ser aplicada de forma geral, né? Para a improbidade administrativa, para o Tribunal de Contas, responsabilidade disciplinar, responsabilidade político-constitucional. E ainda também aproveitando essa questão da responsabilidade administrativa que a Alice colocou, na última fala, Alice, que você se referiu agora, por último, repita para mim aquela última parte que você se referiu, quando ela falou da questão da decisão do Supremo que tenha causado mais incerteza, eu também compartilho com a impressão dela, mas eu compartilho com uma visão mais positiva, né, no sentido de que o Supremo ele realmente arredou o que está escrito aqui na medida provisória, né? Ele reescreveu, né, o dispositivo, porque quando ele submete, ele considera um erro grosseiro como sendo igual a culpa grave o descumprimento dos princípios da precaução e da prevenção em matéria de saúde pública, né? Eu entendo, né? Eu entendo a colocação da Alice, que ele acaba causando, né, insegurança, ele acaba causando mais confusão e não mais clareza, né? Mas eu tenho uma visão diferente. Eu entendo que, em relação a essa incerteza da forma como ela estava posta aqui, e pensando nas situações em que nós estamos vivendo, essa medida provisória permitiria claramente, né, uma situação do agente político, né, em qualquer das esferas, agentes políticos, né, seja a chefia do Poder Executivo e secretários, tomarem decisões juntamente com base em opiniões técnicas, dentro dessa zona de incerteza, né, dentro dessa zona de penumbra, em que há divergência técnica, e isso poderia gerar uma falta de responsabilização, né? Isso é o que tá escrito na medida provisória. Então, para mim, aí eu vou divergir da Alice. Para mim, a interpretação do Supremo, ela foi, né, ela corrigiu a MP quando deu interpretação conforme, e me parece que foi adequada essa interpretação do Supremo nesse sentido, porque poderia gerar essa situação, né, de excluir, só pelo fato da incerteza. Nós estávamos vivendo um momento de incerteza, em que não sabemos se o tratamento da hidroxicloroquina, né, tanto pelo uso quanto pelo não uso, para pacientes graves ou pacientes em estágio inicial da doença, e outros tratamentos que estão aí sendo verificados, que só pela essa situação de incerteza, isso já seria suficiente para dar segurança, né, para segurança, veja bem, a segurança tanto para quem toma a decisão com base na opinião técnica, quanto para a decisão do agente administrativo que, com base nessa avaliação técnica, vai tomar uma decisão. Então, eu acho que isso é extremamente perigoso. Eu acho, nesse sentido, que o Supremo andou bem vinculando a aplicação do artigo 1º e 2º em relação aos parâmetros constitucionais, para impedir esse descasamento, principalmente numa situação em que nós estamos discutindo o direito à vida, né? Direito à vida e direito à saúde pública. Então, aqui a cautela é máxima, né? A ideia de prevenção e precaução é levar a cautela ao último nível. Então, não dá para você admitir situações de erro dentro desse contexto, que não é um contexto de normalidade, né? Então, aí aqui eu volto para aquela fala do Rodrigo, quando se referiu aos erros em situação de normalidade, e aí eu faço um contraponto, até queria ouvir o Rodrigo também sobre isso, no sentido de que o erro nessa situação excepcional, né, o erro nessa situação excepcional exigiria mais responsabilidade e não menos responsabilidade,
né? E aí eu resgato a ideia de que, se nesse momento nós precisamos dar mais certeza aos agentes que estão aí decidindo quais as medidas sanitárias, de polícia sanitárias devem ser tomadas, né? Qual a amplitude, qual o rigor, qual o conteúdo restritivo delas, porque isso pode impactar, né? Estamos vendo agora na imprensa, né? Se os Estados Unidos tivessem adotado a quarentena uma semana antes, 3.000 mortes teriam sido evitadas. Se não me falha a memória, foi essa a informação dada pela imprensa, né? Então, nós estamos vendo de forma concreta a necessidade de todo o cuidado máximo na apreciação dessas decisões por parte dos agentes públicos. E eu diria agentes públicos, incluindo agentes políticos. Então, não era o momento de abrir um artigo 3º como esse e permitir que essa incerteza ficasse como uma cláusula geral de falta ou de ausência de responsabilização. Então, realmente, nesse sentido, eu vou na linha do Supremo Tribunal Federal e eu acredito que a decisão tenha sido a mais adequada para impedir esse tipo de situação. Então, eu espero ter respondido, fiquei muito, muito feliz com a pergunta, professor Rui, né? Admirador da sua obra também, uma grande honra tê-lo aqui, nessa conversa, nesse diálogo. Pablo. Professor Pimenta, muito obrigado pelas considerações. Pessoal, se mais alguém tiver uma pergunta, este é o momento. Professor Rodrigo agora, né? O Rodrigo, pedi para isso, o Rodrigo, para ele falar também. É verdade, professor Rodrigo, me perdoe. Fica com a palavra. Imagina que é isso, nós estamos aqui num ambiente plural e altamente qualificado, não só a nossa colega Irene Nohara aqui, mas também o Paulo Modesto, que, aliás, escreveu um artigo, o Paulo, que é um jurista aí nomeado, né? Escreveu um artigo sobre esse tema da MP 966, excepcional, um dos ótimos, talvez um dos melhores artigos que eu li sobre a MP, foi publicado no Conju, né? Então, foi realmente, creio que no Conju, foi excepcional, então, realmente, muito bom. Então, é uma honra realmente estar com colegas tão qualificados aqui, trocando ideias. Mas eu queria muito pontualmente, Pablo, se você me permitir, antes de vermos alguns detalhes aqui quanto às perguntas propriamente, da minha percepção do julgamento, porque na minha fala inicial eu não me detive muito ao julgamento, porque eu achei que mais à frente nós iríamos fazer isto, como de fato estamos já a fazer. As minhas observações iniciais foram uma contextualização da edição da MP, por que essa MP foi editada, para dar respostas a entendimentos, especialmente do TCU, pela paralisia que ainda persiste. Então, foi uma resposta, não veio do nada a MP. Talvez ela fosse desnecessária, é verdade, eu concordo com essa análise, mas como as pessoas estão tão angustiadas na necessidade de segurança jurídica, e vou além, eu tenho usado a expressão blindagem decisória, sim, é disso que se trata, é preciso blindagem decisória. E aqui há uma afirmação altamente polêmica da minha parte, porque boa parte do direito administrativo foi uma luta contra as imunidades do poder, é verdade. Como diz o nosso querido Geraldo Ataliba, né, nós temos aí o princípio republicano, nós temos a eletividade, a periodicidade e a responsabilidade. Então, é evidente que não se trata de discutir isso, mas um certo nível de blindagem decisória ela existe, está aí para magistrados, está aí para promotores, está aí para advogados públicos, para defensores, para conselheiros do Tribunal de Contas, todos têm blindagem decisória na sua função precípua, porque o administrador, quando exerce função administrativa, ele está exercendo a função precípua dele. Quando o juiz exerce a função judicante, ele está exercendo a função precípua, ele tem blindagem. Por que o administrador não vai ter blindagem? Mas, bem, o que eu queria só destacar rapidamente quanto ao teor do julgamento, assim, é interessante, professor Pimenta, eu gostei muito das suas provocações, professor Alice também, vocês me trouxeram tantas coisas à mente, né? Mas veja que curioso, né? Como é bonito isso no direito. A percepção que eu tive desse julgamento foi excelente em prol dessa blindagem decisória. Excelente. Claro, não foi o melhor dos mundos. Não foi o melhor dos mundos, mas poderia ter sido catastrófico. Não nos esqueçamos que a rede pediu também, se fosse suspenso, o artigo 28 da LINDB e também o decreto. O que é que fez o Barroso sabiamente? Que o Barroso é um sujeito muito hábil, né? É próprio dele. Ele disse, olha, não vou entrar nessa questão da LINDB e do decreto. Bum! Só aí
já matou quase tudo. Só isso aí eu já fiz aleluia. Só nessa parte aí do não vou entrar no decreto e nem no 28 já foi sensacional. Depois, o Barroso mexeu muito pouco. Ele só disse, olha aqui, ó, no artigo 1º e no 2º, nós temos que observar e fazer uma interpretação conforme as normas, digamos, as opiniões científicas e técnicas sobre essa matéria, na hora de decidir, se isso não for observado, será erro grosseiro, e também o princípio da precaução e da prevenção. Ponto. Mas nada. Então, assim, é uma situação que me pareceu muito suave, muito delicada a intervenção de Barroso nesta MP. Sobreviveu quase tudo. Agora, claro que dos votos, há sinais, alguns preocupantes. O ministro Alexandre de Moraes deu sinais que quer exterminar com a Lindbe e deu sinais que quer exterminar com o decreto quando isso for levado mais a sério lá no Supremo, porque tem a ADI lá do ministro Celso de Mello. O ministro Marco Aurélio também deu indícios de que quer limitar, que essa história, que a culpa lá é ampla. Só que o ministro talvez seja sensível a essa ideia que se isso começar a acontecer, o magistrado vai ter que responder. E, aliás, esse é o ponto fantástico. A hora que os magistrados verem, eu também vou responder com culpa, eles ficam mais sensíveis para entender que o administrador público também tem que responder só por culpa grave. A ministra Rosa Weber, light, tranquila. A ministra Carmen Lúcia parecia um pouco rígida na interpretação dela, no meu modo de ver, tentando entender que a Constituição não caberia aí uma restrição pela via infraconstitucional. Deu a entender isso. O ministro Lewandowski também ficou um pouco ambíguo, mas disse que vai se pronunciar depois sobre isso. Fux foi peremptório, tem que ter blindagem. Aliás, Barroso usou a palavra. Olha a expressão exata que o Barroso disse. Tem que ter proteção decisória. Aspas, proteção decisória. Foi a expressão utilizada pelo Barroso, altamente alvissareiro, no meu modo de ver. O ministro Gilmar, o ministro Gilmar sabe que a coisa não dá, né? Sabe que não dá de administrar nesse país. E aqui, professor Pimenta, eu gostei muito das suas colocações, porque, claro que essa questão do direito administrativo do medo, essa questão adversarial, não é que isso é culpa do controle. Eu não estou, assim, afirmando isso, embora, de algum modo, eu possa ter dado realmente a entender isso. Admito. O que ocorre é que, assim, eu diria que é um processo que se retroalimenta. É verdade. Ao mesmo tempo em que você tem equívocos de gestão, você tem péssimos gestores, mas tem péssimos gestores, gente, porque tem prefeito que não sabe nem escrever. Então, assim, direito, não sabe mal ler. É um país muito peculiar, Tem de tudo aqui no Brasil, são Brasis, no plural, nós temos de tudo. Então, assim, você tem... E tem gente que quer, sim, se completar. Claro que tem, né? Não é a maioria, mas tem, né? Então, assim, eu acho que a dificuldade que nós temos é que é um processo que se retroalimenta. Ao mesmo tempo que falta gestão, falta preparo, mas não porque o sujeito não queira, porque ele não tem. Quando você vê esse pessoal todo sem máscara, o que você pensa na cabeça? Não entra, não está ainda na cabeça. É o limite civilizatório que é compreensível num país tão desigual, talvez um dos países mais desiguais do planeta. Então, assim, é complicado isso na gestão pública. E, entretanto, os órgãos de controle querem a administração pública idílica, perfeita, simples. E a gente sabe que essa dificuldade ela é muito maior. Só para fechar isso, essa observação sobre o julgamento, o Toffoli foi firme e já deu a entender que se tiver Lindbe é pau, dizer que está ok com a Lindbe, sem problema nenhum. A Rosa também acho que vai firme. Fachin foi um pouco assim relutante, portanto, não dá para afirmar 100% agora que a Lindbe lá na frente poderá estar salva, mas por hora salvar. Esse é o ponto que eu gostaria de dizer. E expressamente todos salvar. Disseram assim, peraí, esse é um tema meio complexo, no meio da pandemia não dá bem para examinar isso, vamos deixar para depois. Olha, e só nisso aí eu vou dizer que eu ganhei à noite, né? Porque realmente teve uma hora que eu achei que tudo ia embora, né? Então, assim, ficou, né? Então, interessante, professor Pimenta, professora Alice, querida, veja como nós temos visões complementares, interessantes e diferentes de um julgamento, né? Ao mesmo tempo, assim, que a gente vê sobre um ângulo, o outro olha sobre um ângulo diferente, isso é absolutamente sensacional, né? Mas a minha percepção, professor Pimenta, foi fantástica. Para o que eu esperava que podia acontecer, foi sensacional.
Muito obrigado pelas considerações. Professor Rodrigo, vamos voltar à abertura das perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, uma consideração, uma intervenção, agora é a hora de fazer. Ao contrário, a gente passa para a leitura dos comentários. Eu queria até, Pablo, se me permite, eu li um comentário Fica à vontade. aqui da professora Irene, e adorei, assim, vou falar, não conheço pessoalmente a professora Irene, mas a admiro pela obra, que ela colocou um termo aqui incrível, solublema, né, essa decisão do STF, quando fala em precaução e prevenção, uma solução que causa mais problemas de indefinição, pois prevenção e precaução são termos plurissignificativos, podem intensificar a responsabilização e gerar mais paralisia e medo por parte do gestor, pois cautela máxima não é possível no cenário obscuro em que o estado da arte das pesquisas sobre o comportamento ainda é inconclusivo. E, assim, a minha sensação foi exatamente essa no momento do julgamento. Eu faço muito isso, assim, a minha cabeça é muito prática, eu sempre começo do problema para chegar ao que eu quero desenvolver de teoria. E aí, na hora, eu pensei, se eu tivesse sentado numa cadeira, diante de uma situação difícil, tendo que resolver com celeridade, e virasse para mim uma faca na minha cabeça e falasse assim, precaução e prevenção, eu não decidiria. Porque o que são precaução e prevenção? Me parece que são conceitos abertos, indeterminados. Acho que, assim, é óbvio que a gente está lidando com direito, graças a Deus, né? Acho que somos privilegiados aqui dentro da nossa ciência de poder plurissignificar as palavras, as construções e os raciocínios. Então, o que eu acho é que essa decisão do STF, ela, na verdade, vai dar muita margem para construções. Algumas referências dos ministros foram muito esclarecedoras. Então, o ministro Fux, por exemplo, ele diz que o erro grosseiro é o negacionismo científico voluntarista, né? Então, é uma expressão interessante. Assim, isso é erro grosseiro, isso é exatamente o negacionismo científico voluntarista. Então, acho que a partir de agora a gente tem muito material para construir, né? E para ir consolidando esses entendimentos numa sociedade aberta de intérpretes, né? Da nossa Constituição. Concordo com o professor Rodrigo, que foi um alívio realmente o nosso artigo 28 da LINDB, a nossa LINDB, ter ficado de lado, até porque, né, professor Rodrigo, acho que você mencionou muito bem o que foi, desde a edição da LINDB, todos aqueles embates, a jurisprudência do Tribunal de Contas, fazendo aquela diferenciação para fins punitivos e para fins ressarcitórios, mas a gente avançou para uma segunda onda de compreensões e alguns últimos julgados, eles também já foram bastante subservientes à LINDB, utilizando termos até bem expressivos, falando, olha, o erro grosseiro é aquele do gestor que está aquém das capacidades normais, aquém das capacidades de decisão. Então, a gente tem ótimas decisões mais recentes do Tribunal de Contas fazendo referências expressas e prestigiando a LINDB, o que eu acho que foi assim, nossa, foi uma evolução, né, enquanto república, democracia. Por isso a minha preocupação, assim, a minha dor, quando eu escutei naquele julgamento algumas portas e janelas abertas para um outro tipo de interpretação quanto ao âmbito de aplicação do direito administrativo sancionador, que me parece ser o mais amplo possível. Eu, Alice, pessoalmente, até escrevi isso quando, nesse artigo, nessa coletânea que foi publicada pela LINDB, com o professor Carlos Aria, e nós escrevemos que a LINDB tem aplicação, ela só não se aplica ao direito penal, mas ela se aplica às esferas de controle, de responsabilização nos âmbitos administrativo e judicial, inclusive de improbidade, que é um cenário mais delicado. Hoje o STF, me parece que pela grande maioria de seus ministros, foi muito categórico para dizer que a improbidade ela é regida por outros diplomas e por outros olhares de responsabilização próprios da improbidade. Então, fez uma diferenciação dentro desses esquemas de responsabilização. Mas fiquei também bastante aliviada dessa discussão. E foi interessante, assim, quando a gente fala dessas percepções de STF, eu, Alice, sinceramente, achei que o Supremo
numa solução até de compromisso, poderia derrubar isso nos requisitos da medida provisória, né? Quando falo de urgência. E aí, porque esses requisitos, quando você fala assim, quando você olha para uma medida provisória, que é quase que uma reprodução do que já tinha no ordenamento positivo, você poderia questionar se ela era, de fato, urgente e necessária. Mas me parece aqui que as duas visões são legítimas, a exposição de motivos também deixa isso muito claro. E aí vou fazer um comentário final. Acho que tem um ponto que foi levantado pelo professor Pimenta e que é uma discussão interessante, que também reproduz essa questão dos olhares diferentes, né, para a legislação. O professor Pimenta, ele disse que erro, ele não consegue enxergar na expressão erro grosseiro a percepção da culpa, né, que são coisas diferentes, que a Constituição ela remete a dolo e culpa e que essa expressão erro grosseiro, então, não teria sido tecnicamente correta. Quando, né, professora, a gente tem, e aí eu adiro as posições, por exemplo, do meu tutor, que é o Gustavo Benembon, e do André Serino, que escreveu um livro com ele, no sentido de que a expressão erro grosseiro, ela encampa a noção de culpa enquanto uma atuação, uma omissão, né, com imperícia, com imprudência, com negligência. E, nesse caso, o grosseiro vem nos dizer que essa culpa que dá ensejo à responsabilização é a culpa grave, né? Essa é a construção doutrinária que foi perfilhada por vários publicistas, com a qual eu estou de acordo. Mas são várias as discussões. Acho que o professor Pimenta também trouxe uma outra discussão que é interessantíssima, né? Que é da perspectiva de, se o erro ele exige a responsabilização, e se a gente está num momento tão delicado, né, em que tantas vidas então estão em jogo, então esse momento deveria ser de maior responsabilização e não de menor responsabilização. E aí eu já concordo mais com o professor Rodrigo, de que, na verdade, eu, sinceramente, acho que até é desumano, é falta de paridade de armas, exigir nesse momento em que os gestores eles estão enlouquecidos, ninguém sabe como agir por conta de orientações que mudam a cada dia, de protocolos que mudam a cada dia. Então, inclusive, acho que, né, realmente colocar os gestores com uma espada de Damocles na cabeça para uma responsabilização ainda mais rigorosa nesse momento realmente incentivá-los à inação, né? O que é muito grave e o que a gente não quer. A gente precisa, infelizmente, acho que a nossa sociedade brasileira está padecendo muito por conta de falta de orientação, né? A gente tem as nossas mazelas todas, nossas mazelas políticas, e aí é uma sociedade que já vinha, né? Acho que tem todas as questões comportamentais, até saindo do direito agora, com faltas de referências, de lideranças, de olhares, e nesse momento em que a gente precisa se unir em torno de alguém que diga para a gente, faz assim, faz assado, é assim, é assado, e a gente não sabe como fazer, né? Então, incentivar a não tomada de decisão agora, eu acho que realmente seria o pior dos mundos. Eu queria aproveitar... Alice, pode falar, professor. Queria aproveitar a fala da Alice para suscitar também, até queria ouvir vocês, Rodrigo e Alice, quanto ao tema das consequências, aplicação desse regime em relação aos efeitos econômicos e sociais, né, do enfrentamento dessa pandemia. E aí, então, entra, né, a mesma questão do erro, mas também entra uma questão de tempo, né? Porque, o que tudo indica, essa medida provisória convertida em lei, ela também vai integrar o que nós chamamos, né, de direito administrativo de emergência, né? Mas, considerando consequências econômicas e sociais, eu fiquei assim meio que... Ainda estou meio que desnorteado para saber exatamente qual é o campo disso, né? Nós vamos aplicar esse regime aqui especial de responsabilidade, né? Então, já que o Supremo não considerou constitucional, mesmo dando uma interpretação conforme, vai haver dúvidas, vai haver problemas de interpretação nessa modulação que ele fez ainda, mas qual é, afinal, essa abrangência desse regime?
quando se utiliza no texto normativo uma cláusula aberta dessa, que vai abranger, né, a atuação, responsabilização relativamente à atuação no combate aos efeitos econômicos e sociais. Porque o que a gente tem aí, a previsão é que nós vamos ter efeitos econômicos e sociais aí para os próximos 5 anos, né? Então, fiquei preocupado, e isso me chamou a atenção para como a gente ainda está engatinhando em termos de direito administrativo sancionador no Brasil, né? Porque nós não fomos capazes de elaborar um regime geral, né, de direito administrativo sancionador. As soluções são tópicas, então a solução é ali da suspensão da eficácia da pena de inidoneidade, é a não contagem do início do prazo prescricional, é a suspensão de processo administrador sancionador em tudo que é lugar, em todos os campos, né? E agora, no termo de responsabilidade do agente, a gente criou uma regra que nem a gente sabe qual é o limite material, subjetivo, temporal. Então, a gente não sabe o limite objetivo, né? Material, subjetivo, temporal. Está faltando mais algum? Acho que não está faltando. Né? Então, eu queria ouvir de vocês como é que vocês têm, qual é a leitura de vocês sobre a aplicação desse regime de responsabilidade quando se fala aqui, né, das consequências sociais e econômicas. Não sei se eu poderia aqui, professora Alice, se me permitir. Pode, claro. Imagine, obrigado. Realmente, viu, professora Alice, eu, aproveitando até para fazer coro, uma coisa que falou que eu achei muito importante, realmente há sim nuvens, há ambiguidades. Essa aplicação do princípio da precaução, da prevenção, como bem destacou a minha querida professora Irene Nohara, é realmente algo delicado. Averiguar isso em concreto não será uma tarefa simples. Averiguar se foram ou não observadas questões técnicas não será fácil, já para pegar o gancho do professor Pimenta agora, né? Tudo isso aí trouxe realmente dificuldades. Talvez a razão maior da minha alegria é de ter se mantido o 28, não se mexer no decreto e deixa para depois jogar isso. E também não ter sido havido uma plástica muito tremenda aqui na MP. Embora o ministro Marco Aurélio já achou que houve, e por isso mesmo já nem queria, né, avaliar o ponto. Mas, e também registro, viu, professor Pimenta, que está aqui a professora Ângela Costaldello, aqui presente, que está nos assistindo também, mas pelo YouTube. Aí não aparece aqui no Zoom, o professor Paulo Modesto, a Irene. Eu já estou começando a achar que eu vou fechar a boca aqui e vou deixar esse professor de falar. Eu faço coro, vamos convocá-los para falar. Eu acho que é justo. Eu acho assim que é justíssimo. Aliás, essa ideia aí, viu, se eles puderem, não tiverem de pijama, não precisa nem botar imagem, bota só voz, porque às vezes ele está de pijama, não quer aparecer, sei lá eu, né? Mas, para responder a sua provocação, viu, professor Pimenta, essas dificuldades aqui de observar normas técnicas com relação ao inciso 2 do artigo 1º, combate aos efeitos econômicos e sociais, veja, o que nós estamos antevendo não é esses pagamentos agora desse auxílio emergencial. Sem dúvida, eu acho que a ideia é abranger esses erros aí, que isso não haja uma responsabilização, porque alguém autorizou esses pagamentos. O que você vai fazer? Vai cobrar da pessoa que pagou aí em 70 mil militares o valor de R$600, que foram aproximadamente 70 mil militares que receberam? É complicado. Os erros nessa situação, e aqui eu não estou entrando nesse mérito, que pode até haver mesmo algo a ser restituído aí, a depender do nível de erro, que eu não sei dizer o que aconteceu no caso concreto. Mas, por exemplo, esse próprio pagamento do auxílio emergencial está havendo atraso, porque a norma também fala de omissão, né? Então, está havendo atraso nesses pagamentos. Vou responsabilizar o gestor porque as linhas de crédito não estão saindo, porque o auxílio dos R$600 aí não está vindo. E, para nossa admiração, nós descobrimos com essa pandemia que 100 milhões de brasileiros não ganham até R$500 por mês. É algo assim absolutamente chocante. Para mim, é absolutamente chocante uma coisa dessa, que mostra o nível de desigualdade do nosso país. Então, realmente, eu concordo consigo, professor Pimenta, que realmente esses efeitos econômicos e sociais, eles vão se prolongar ainda muito no tempo. Acho que a ideia é ter um certo nível de, para não falar blindagem, que eu prefiro blindagem, né? E, aliás, blindagem tem vários níveis, né?
Quem mora em cidades mais complicadas sabe que tem vários tipos de blindagem para automóvel, mas para não usar a palavra blindagem decisória, utilizemos proteção decisória, como falou bem o ministro Barroso. Eu acho que um certo nível de proteção decisória vai ser necessária, mesmo nessas medidas sociais e econômicas, né? Eu penso que isso aí efetivamente vai ocorrer. E isso vai se estender no tempo. E eu acho que as medidas são essas, medidas como estas de crédito, linhas de crédito, pagamentos emergenciais, e aí que vão haver equívocos e erros, eventualmente, que podem ou não ser grosseiros no combate a esses efeitos econômicos e sociais, né? Aliás, até houve na hora, eu confesso não lembrar agora exatamente, alguma discussão sobre a valia dessa MP, né? Lá pelas tantas, alguém falou, por quanto tempo vamos limitar? Mas eu confesso assim que eu estava tão atribulado com outras coisas na cabeça que eu não parei para ver, até depois me digam aí, por favor, o que ficou assim com relação a essa questão do prazo de validade. Mas eu acho que quando se fala de observações, e olha que como vai ter, professor Pimenta, só para fechar esse ponto, discussões técnicas e critérios científicos também no atendimento aí, mesmo econômicos, de atender essas questões também econômicas e sociais, serão diversas. Afinal, essa abordagem, esse tipo de auxílio foi melhor, se gastou R$600 bem gastos, que eu creio que sempre são bem gastos, para quem está ganhando até R$500 por mês em 100 milhões de pessoas, até não pode ser mal gasto. Mas é um problema assim que pode haver discussões sobre a eficiência de cada uma dessas medidas, né? Isso realmente pode acontecer. E aí, assim, essas conversas só trazem mais provocações, né? Vocês vão falando, aí, como eu falei, minha cabeça é muito, muito pragmática. Aí eu vou lembrando dos meus casos, porque aí eu volto para uma coisa que o Rodrigo falou, que eu acho gravíssimo, que assim, que essas esferas de responsabilização, quando eu entendo, professor, né, Pimenta, que tem os juízes, o Ministério Público, tem vitaliciedade, mas se todo mundo agora decide sobre política pública, porque o judiciário agora faz tanto política pública quanto o Poder Executivo. Então, por exemplo, eu tenho os meus processos. Aí foi ajuizada uma ação em que eu estou brigando, porque é uma ação por conta de um convênio, um repasse de valores por umas obras de encostas, né, que caíram, já tem uns 5 anos, e eu estou dizendo para o juiz, falando assim, olha só, essas obras pararam há muito tempo. Aqui você está determinando que eu continuo, só que elas estão absolutamente defasadas. Eu vou gastar 5 milhões nessas obras que não fazem mais sentido. Fui condenada, assim mesmo. Então, eu, Alice, entendo que essa é uma decisão tecnicamente equivocada, mas o juiz não agiu com dolo. É uma decisão que gera consequências econômicas sérias, porque eu vou estar gastando 5 milhões por uma obra que vai ser inútil, porque eu não consigo nem mais licitar com esse dinheiro. Mas o juiz não é responsabilizado. Agora a gente vem para o nosso cenário de pandemia. Eu venho para o meu cenário de pandemia, o que eu tendo a dizer é que a gente está numa situação de caos tão grande, mas é de tanto desamparo e de tanta ladeira baixa em relação à economia, que eu acho até difícil caracterizar algum tipo de erro grosseiro em relação a qualquer medida econômica que seja adotada. Se for adotada uma medida equivocada, me parece que será fraudulenta, corrupta, de má fé. Agora, erro grosseiro, você tem um gestor que olha para todo mundo passando fome e que decide, fala assim, não, agora eu vou ajudar as mães desamparadas. Agora eu vou dar um auxílio para os motoristas de ônibus. Se está todo mundo precisando, como é que você vai caracterizar um erro numa situação de tanta falta, numa situação de tanto desamparo? É óbvio, né, que assim, eu não estou entrando nas peculiaridades. A gente pode começar, a partir daí, a tornar as questões mais complexas. Instituir uma determinada política pública. Por exemplo, Caixa Econômica Federal bate a cabeça com a Receita Federal. O que a gente vê todo dia no jornal e não entende, fala assim, cara, são 2 sistemas federais e eles não conseguem se comunicar. Isso é erro grosseiro? Isso é imperícia? Isso é imprudência? Então, assim, matéria de responsabilidade civil é caso concreto, é definição do caso concreto, é coleta de provas. Então, invariavelmente, a gente vai voltar para o caso concreto e vai começar a construir ao longo do tempo, né? Aí voltamos para o problema. Assim. A gente aqui só levanta problemas, não levanta soluções. Mas é isso.
Professora Alice, muito obrigado. E realmente esse debate, assim como vários outros que a gente está fazendo aqui, deixam todos os nossos painelistas, os nossos telespectadores com muito mais interrogações do que exclamações na cabeça, né? Sai todo mundo meio assim, porque realmente estava vendo um painel do professor Marcos Nóbrega ontem, e ele me disse uma frase que sintetizou todo o meu sentimento enquanto estudante de direito administrativo, e sinto que talvez possa contemplar também os professores, que ele falou assim: no direito administrativo brasileiro hoje, quem não está confuso está mal informado. Um dos dois. Pessoal, acho que a gente vai ter tempo para mais uma pergunta aqui. Salvo engano, a Viviane gostaria de fazer uma pergunta, ela mandou aqui no chat, mas eu também queria reiterar para que quem quiser participar do sorteio do nosso livro, que vai acontecer depois das respostas da última pergunta, manda o nome aqui no chat, tem um pessoal que já está mandando, eu estou computando aqui, depois eu coloco no embaralhador, peço para que algum dos panelistas fale o número, e o sortudo ou a sortuda da vez vai aprender acordos administrativos no Brasil. Acho que a Viviane tinha uma pergunta. Eu tenho. Boa noite a todos. Eu estou com a minha câmera um pouco confusa aqui, mas eu vou tentar. Professores, muito obrigada pela oportunidade, o debate está excelente. Meu professor querido, o senhor vai me desculpar, mas eu não vou direcionar a pergunta para o senhor hoje, eu vou direcionar a pergunta para a professora Alice. No crédito de mestrado de Direito Administrativo Sancionador, do professor Pimenta, nós tivemos a oportunidade de estudar o seu livro de sancionador, e a gente debateu muito sobre a teoria da regulação responsiva. Então, a minha pergunta nesse cenário em que as concessionárias de serviço público estão diretamente impactadas pela Covid e sangrando, sem caixa, se seria o momento, sobretudo com essa MP, das agências reguladoras olharem sobre essa ótica da teoria da regulação responsiva e proporcionarem um melhor diálogo com os contratos para dar sobrevida e oxigênio para todo mundo. Veja que a gente ainda não está falando de desequilíbrio, nós estamos falando de oxigênio para permitir a continuidade de serviços essenciais. Então, a minha pergunta seria o momento da gente aproveitar para aplicar a teoria responsiva e salvar esses contratos diante dos efeitos econômicos da Covid? Oi, Viviane, obrigada pela pergunta. Estou vendo a professora Cristiane Stropa aqui também. Realmente está sendo um prestígio enorme estar aqui à noite. Viviane, eu vou tentar responder assim, bem rapidamente. Isso daria, né, ensejo para um outro debate, para um outro painel. Acho que... Obrigada pela pergunta em relação às agências, porque uma reflexão que eu queria dividir com vocês acho que essa crise, para nós, do direito administrativo, tem trazido muitas reflexões e constatações. E, para mim, particularmente, da minha experiência, o que eu tenho visto é que, pela primeira vez, eu estou falando assim, graças a Deus que existem as agências, porque elas surgiram, né, no momento assim, em que foram muito festejadas. Depois, você teve um quadro de politização, de esvaziamento, de contingenciamento de recursos, ficaram um pouco para o lado e ninguém mais acreditava. Mas hoje eu vejo, assim, na minha atuação prática, como que tem sido importante essa atuação técnica, porque a política está fora de eixo, e tem que estar mesmo, né? O problema é tão complexo, e a situação é tão complexa, óbvio que aqui a gente tem as nossas peculiaridades, né, brasileiras que incrementam isso mais, mas as agências elas têm feito um papel assim, bacana, com todas as suas limitações, um papel desafiador. E aí eu passo para a sua pergunta, quando você me indaga sobre a questão do olhar responsivo, eu te digo que sim, mas que não, né? Eu acho que o olhar construtivo, responsivo na verdade, um aprendizado que as agências precisam ter para que elas institucionalizem isso sem tratamentos que sejam antisonômicos, sem medidas que sejam oportunistas. Por que eu digo isso? Porque a crise ela tem trazido a necessidade de olhares para a situação de cada uma das concessionárias, de cada um dos agentes regulados. E aí, um exemplo simples, quando a gente fala de concessionárias de rodovias, tem desde rodovias que estão sangrando realmente,
porque tem a maior parte da sua circulação com carros de passeio, mas a gente tem rodovias que não sofreram qualquer impacto ou que até tiveram um maior, né, são mais pedagiados por conta de caminhões de agricultura, de trânsito, já que a gente teve uma super safra. Então, olhar para essas situações é, sem dúvida, muito importante. Mas é também um momento, e os reguladores têm enfatizado muito isso, que eles estão tentando resolver os seus problemas separando reequilíbrios de Covid de outros problemas, porque a gente ainda tem uma cultura no Brasil do jeitinho do querer se dar bem, né? Então, o olhar responsivo, ele me parece que é ótimo, mas ele passa por um amadurecimento institucional nas nossas relações para que ele possa ser construído com responsabilidade. Hoje, talvez seja uma boa janela de experimentalismo para que a gente comece a perceber os benefícios, as vantagens e as eficiências desse tratamento mais racional. E a partir daqui que a gente possa institucionalizar isso como uma prática. Não acho que se vai conseguir fazer isso diretamente. Por isso que eu falo assim, eu ainda acho muito importante ter uma certa uniformidade no tratamento, protocolos uniformes, porque eu acho que a gente ainda não está preparado para um olhar responsivo mais sério. Mas, sem dúvida, acho que esse é um momento interessante para a gente começar a pensar de maneira mais profunda sobre isso. Pablo, posso fazer uma intervenção rápida sobre essa pergunta? Fica à vontade, professor. 1 minuto. Olha, acho muito interessante, viu? E, professora Alice, me perdoe, porque assim, quando eu não sei mesmo, eu falo, mas eu ainda não li o seu livro, lerei prontamente, certamente deve ser sensacional. Fiquei bem interessado, até porque esse tema da regulação responsiva, pegando a pergunta da Viviane, é um tema maravilhoso, é um tema interessante, e eu gosto desse tema, a famosa, né, Responsive Regulation, especialmente no tocante ao que ela pode ensinar os sistemas de controle tradicionais, Cristiane, a nossa querida Cristiane aí presente, porque essa ideia, né, que você tem lá, pirâmide de apoio, pirâmide de sanção, você tem muito a aprender do modelo regulatório responsivo no modelo tradicional de controle, né? Então, esse diálogo que, aliás, não foi feito ainda adequadamente no meu modo de ver. Aliás, existe uma autora, quando eu estive em Portugal pesquisando esse tema, chamada Elizabeth Fisher, que tem um dos melhores textos aí sobre Responsive Regulation. Então, é um negócio assim, muito bacana. Como a gente pode trazer, Viviane, e Cristiane também, que é a nossa doutora, aliás, doutora recentíssima, né, Cristiane, você aqui presente, mas para os tribunais de contas, esse modelo de regulação responsiva, como incentivar, e aqui entra o que o Pimenta falou, que eu achei fantástico, Pimenta, a tua colocação, que realmente nós temos que ter essa questão da consensualidade, nós temos que ter esse apoio. Eu, quando falei da postura adversarial, não é que eu desejava isso, ou porque eu acho e acredito que deva ser adversarial, mas eu lamento, claro que é a minha percepção, e eu posso estar equivocado, em verificar que ainda é uma tendência preponderante. E mais, mesmo quando há uma consensualidade, é uma consensualidade às vezes imposta. Do tipo assim, olha, faça o que eu estou dizendo, assine o TAC, assine o TAC. Ou então algo do tipo assim, olha, nós revimos, o Tribunal de Contas reviu o edital, é isso aqui ou nada. Se você não fizer assim, nós vamos impor sanção. E aí, o que você faz quando o sujeito fala assim que vai impor sanção? Você faz. Então, de qualquer maneira, mas eu concordo consigo, professor Pimenta, que nós precisamos incrementar melhor. Eu acho que a consensualidade nunca teve tão em alta, mas era apenas para dar um breve palpite sobre essa temática aí, meu caro Pablo. Não, e também vou aproveitar, né? Também posso, Pablo? Né? Tivemos a honra de estudar a obra da Alice na disciplina Direito Administrativo Sancionador, que foi aonde foi gestada a ideia do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, né? E há vários associados aqui, então eu aproveito para agradecer cada um, né, pela confiança nesse projeto, né? E eu acho que, aproveitando a fala do professor Rodrigo, né, tem tudo a ver a possibilidade dos tribunais de contas aperfeiçoarem o seu modelo de controle a partir da ideia de você levar a sério, né, a situação daqueles que são destinatários da ação de controle. E aí eu acho que há um grande déficit em termos de estrutura sancionadora nos tribunais de contas, né? Na legislação já existe, em termos regimentais existe.
a forma como a intervenção dos tribunais ocorrem na execução dessa política de desestatização ou no acompanhamento da regulação também. Então, acho que dessa crise, né, considerando o grau de pragmatismo que ela exige como resultado da ação administrativa, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos seguir. Isso é um ganho nesse momento, em todos os campos, e vai acender, né? Vai acender luzes para que a gente possa levar mais a sério o tema da forma como se faz o controle e da forma como se faz o sancionamento. Isso vale não só para agente público, para concessionária, para usuário, né? Vale também para particulares, vale de um modo geral, né? Então, a gente vai ter um ganho muito expressivo, e a teoria encampada na tese de doutorado da professora Alice me parece que é um excelente sinal na busca, né, de resgatar a forma como o direito administrativo sancionador pode ser uma via adequada, instrumental, para a tutela do interesse público. Até nesse momento, né, faltou inteligência nesse momento para utilizar o direito administrativo sancionador, né? E quando a gente cria a medida provisória 966, que dá toda essa polêmica em face da visível insuficiência do modelo, né, que ela pretende estabelecer. Pablo. Obrigado pelas considerações, professor. Vou fazer um adendo à fala da professora Alice. Ela falou que os gestores às vezes têm outros problemas. Aqui no Paraná, nós estamos em crise hídrica, estado decretado pelo governo. Então, além de toda a questão da crise sanitária, os gestores públicos, principalmente das concessionárias que lidam com isso, estão tendo que enfrentar uma crise hídrica. Então, imagina como fica a regulação num contexto desse. Vocês ficaram falando sobre incertezas e dificuldades, e eu fiquei pensando assim, imagina os gestores aqui do Paraná, o Rio Grande do Sul também estão sofrendo muito com isso, é quase que uma bola de neve. Agora eu vou pedir para que, professor Pimenta, fala um número de 1 a 16. 1 a 16, número 4. Número 4. Peraí. Está na outra lista. O número 4 da lista é porque teve a lista cronológica aqui do pessoal, só que eu joguei no embaralhador para deixar mais justo. O número 4 é o Thiago Valiati. Pô, Thiagão, nosso parceiro, estava aqui com a gente, conversou com a gente no começo do mês sobre Lindbe e acabou ganhando um livrão. Pessoal, agora eu vou passar para as considerações finais e agradecimentos dos nossos 3 colegas, nossos painelistas, começando por quem falou pelo final, começando pela professora Alice, e aí vamos seguindo. Professora, suas considerações. Pablo, Gabriel, pessoal da organização, eu vou ser, né, super breve, já falamos muito, foi realmente um prazer, eu sempre me surpreendo, porque nesses debates eu nunca acho que a gente tem potencial, mas eu acho que esse é o momento do direito administrativo, né? A gente teve os momentos da corrupção, do direito penal, chegou o nosso momento, e isso a gente tem que comemorar, né? Apesar da pandemia, de tudo, a gente tem que olhar para o lado positivo, porque o direito administrativo já vinha sendo oxigenado, né? Já tínhamos lá oxigenação do direito, novas tendências, agora o direito administrativo veio para valer. Então, obrigada pela oportunidade, foi um enorme prazer, discussão valiosíssima. Fiquei muito honrada, muito feliz com a participação de todo mundo e queria dizer que essa discussão só ratifica a importância do nosso instituto, professor Pimenta, do IDASAN, que é um carinho na minha vida. Realmente foi uma grande... participar para mim eu sou muito feliz por isso. Tá bom? Muito obrigada a você, professor Pimenta, por toda essa empolgação e por conduzir como conduz conosco. Professor Rodrigo Valgas, foi um enorme prazer e a todos. Boa noite. Se cuidem. Muito obrigado, professora Alice. Inclusive, fazer a menção que o IDASAN é um dos apoiadores desse painel específico, instituto que está começando aí, e realmente uma iniciativa brilhante do professor Pimenta. Agora, quem falou, professor Pimenta, suas considerações finais, seus agradecimentos com a...
Também deixo aí um grande abraço para todos. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui ao lado do Rodrigo, ao lado da Alice, ambos integrantes do IDASAN, o Pablo também, que também nos participa desse desafio acadêmico, que é criar um instituto, né, de direito administrativo dedicado à matéria sancionadora. Para mim foi uma grande alegria, um grande aprendizado. É impressionante mesmo a forma como diversas visões conseguem enriquecer a análise de um ponto, né, específico. Então, para mim, né, muito obrigado, e também agradecer a atenção de todos, né, e desejar que todos se cuidem, né, sigam se permanecendo em casa, né, no que for possível, para que possamos enfrentar aí esse período que ainda não está claro quando vai terminar. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor. Rodrigo, suas considerações? Pois não. Pablo, mais uma vez, meu caríssimo, muito obrigado. Obrigado ao Gabriel, que ultrapassou aqui também presente, né? Foi realmente um prazer, uma honra estar aqui com o professor Alice, com o professor José Alberto Pimenta. Esse IDASAN realmente já está fazendo coisa aí, né, professor Pimenta, Brasil afora. Agradecer também o modo educado, a lhanheza no trato da sua parte, porque em dado momento a gente esposa posicionamentos diferentes e tudo feito com muito carinho, com muita educação, como lhe é muito próprio, né, professor? E essa honra de nós termos aqui, olha, o Paulo Modesto, o Paulo de Tarso, não sei se é o Brandão de Santa Catarina, mas se for, meu forte abraço, o Rui Espíndola, meu sócio. Aliás, primeiro livro de direito constitucional escrito no Brasil, depois da Constituição, de foco, foi o do professor Rui Espíndola pela RT, meu sócio para minha honra, a professora Brenda Araúja, a Cristiane Stropa, aqui presente, né? O Tiago Valiati também aqui, o Marcelo Botelho de Mesquita, meu direto colega advogado aqui de Santa Catarina, o Wilson Knoner, a Ângela Costaldello, também outra grande jurista, né, que aqui esteve, a Irene Nohara. Irene... Não tem nem o que dizer da Irene, mora no meu coração, né? E uma honra tê-la aqui, Irene. Então, dizer que foi maravilhoso estar com vocês essa noite. Eu acho que a gente discutiu tanta coisa bacana, né? Não só discutimos o problema da análise do julgamento supremo da MP, mas vários temas que, digamos assim, deram um contexto desse julgamento de hoje, que, sem dúvida, acho que nós podemos dizer que teve um grande mérito, que foi, assim, se a live mais live, talvez até hoje já feita no direito brasileiro. Isso pode ter certeza. Eu pago para ver uma live já marcada há 15 dias atrás, em que ela seguiu-se exatamente em minutos o julgamento do Supremo. Isso nunca houve, pode ter certeza. Muito obrigado, professor Rodrigo, pelas considerações. Eu gostaria de agradecer primeiramente aos nossos ouvintes, que sem eles nós não seríamos nada aqui, estaríamos falando para nós mesmos. Obrigado pelas perguntas, pelas intervenções, todos esses professores que o professor Rodrigo já citou. Gostaria de agradecer, segundo momento, aos nossos painelistas, agradecer pela disponibilidade de estar vindo aqui debater esse tema com a gente. E realmente, né, a live mais live da história do direito brasileiro, porque realmente foi uma circunstância e um time muito feliz para a gente. Eu gostaria de agradecer em nome do Núcleo, em nome do IDASAN, que está apoiando o evento, e desejar uma ótima noite para todos, um bom descanso e, se possível, fiquem em casa, pessoal. Essa eu acredito que seja a mensagem final. Agradeço novamente a todo mundo, todos e todas, fiquem bem. Até mais. E esse debate vai ficar no YouTube, hein? O link vai chegar em vocês. E aí vamos poder reassisti-lo para aprender, conseguir absorver a quantidade de informação que nos foi jogada hoje por esses belíssimos painelistas. Pessoal, até mais.